Shalom, amados. Quando nós olhamos para a vida de José e temos feito isso semana após semana, nós normalmente vemos apenas o final. Olhamos lá para frente e vemos José, governador no Egito, como um pai para Faraó, alguém que tinha nas mãos o poder de coordenar, alimentar e salvar nações inteiras. E é normal que a gente deseje ser igual. É normal que a gente queira seguir os passos de José, mas já olhando o último passo. Queremos passar do primeiro degrau para o último e nos esquecemos que existe uma trajetória. Existem outros degraus, existem passos que precisam ser dados. Bom, na vida, no caminho da vida de sucesso, sempre há um processo. Lembre-se disso. Para que você tenha sucesso na sua vida, é necessário que você compreenda essa verdade. Sempre há um processo. Há passos que sem eles nós não vamos conseguir chegar no êxito, em sermos de fato bem-sucedidos naquilo. Podemos até chegar numa posição de liderança, de destaque, como José chegou, mas não estaremos à altura daquilo que Deus planejou. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que chegam à posição de destaque, elas conseguem se eleger para um cargo público, passam num concurso, elas têm influência dentro de uma organização, igreja, as pessoas colocam ela naquela posição, naquele cargo, porque veem nelas algumas características que elas desejariam para um líder, mas como ela não galgou o processo, ela não passou pelo processo, então chegar lá na frente pode se tornar um desastre. Pular os degraus pode se tornar uma queda e com consequências muito ruins. Há muitas pessoas que correm atrás para serem líderes. Há muitas pessoas que querem aquela posição, porque na verdade elas olham a projeção, elas olham aquela posição que chama a atenção, que traz prestígio. É isso que eu vejo muitas vezes com pessoas que querem concorrer a um cargo público, por exemplo, numa eleição. Por que que muitas pessoas elas vão e participam eleição após eleição e não tem quase nenhum voto, mas ainda assim acha que vai ser eleito? Porque no fundo ela considera que é popular, ela considera que tem seguidores, ela acha que terá aquela posição, aquele cargo. Porque tudo que na verdade ela quer, que está lá no fundo, é projeção, é prestígio, é poder, é chamar a atenção para si das outras pessoas. Aliás, quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que muitas pessoas desejam PPP. O que é isso? Posse, prestígio e poder. Essa é a grande sedução de Satanás. Nos oferecer posse, prestígio e poder. Desde o início. Aliás, essa foi a razão pela qual aquele querubim que tinha acesso ao trono santo de Deus caiu. Por que ele caiu? Porque ele desejou posse, prestígio e poder. Ele queria um trono. Ele queria um nome, ele queria projeção, ele queria estar acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Jesus foi tentado assim, Adão e Eva foram tentados assim. Quando a tentação de Jesus aconteceu, foi exatamente nessas três áreas, posse, prestígio e poder. Agora, se Jesus foi tentado nessas três áreas, por que é que nós não podemos ser tentados assim? Por exemplo, Satanás chega para Jesus e diz para ele, transforma essas pedras em pães. Afinal de contas, depois de 40 dias de jejum, Jesus ele estava debilitado como pessoa. Lembra? Jesus viveu 100% como homem sobre a terra. Então ele tinha limitações como nós. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, ele precisava descansar. Aliás, vemos Jesus constantemente fazendo isso também. Ele se retirava para orar, para descansar, para oferecer descanso aos seus discípulos, porque o ser humano precisa disso.
Depois de 40 dias no deserto, imagina 50 graus, Jesus está ali. Obviamente ele não estava no sol direto, mas ele estava num lugar de muito calor, calor intenso, 40 dias sem comer. Então imagina a fragilidade física de Jesus. E Satanás vem e diz: transforma essa pedra em pão e você vai se alimentar. O que Satanás está oferecendo? Posse. Ou seja, você tem o poder de fazer o que você quiser, de ter o que você precisa e quer. Você quer ter pão? Transforma a pedra em pão. Isso é posse. Você ter o que você deseja. A segunda tentação foi de levar Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto no templo, e Satanás disse para ele: lança-se daqui abaixo, né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te protejam, para que você não tropece em nenhuma pedra, e eles vão te sustentar. Então, Satanás está querendo algo. O quê? Imagina agora a movimentação que havia no templo. Era muito grande, sempre, dia e noite, pessoas entrando e saindo. Ora, quando Satanás mostra aquele lugar e diz: Jesus se lança. Aí Jesus, vamos imaginar que Jesus desse atenção a essa tentação e cedesse. Então ele se lançaria lá de cima, os anjos viriam para abraçá-lo, impedir que ele caísse, e aí todos iriam aplaudir. Oh, que milagre extraordinário, que feito extraordinário. O que eles estavam, que Satanás estava oferecendo a Jesus? Prestígio, aplausos, ovações. Oh, Jesus, os anjos vieram e seguraram. Agora, Jesus também foi levado a uma posição muito alta e Satanás mostrou os reinos do mundo e disse: se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou todos esses reinos do mundo, porque eles me foram dados. Quando lá no Éden, o homem e a mulher pecaram, eles entregaram autoridade sobre a terra, sobre a criação, sobre tudo que está sobre a criação, que Deus tinha dado ao homem, foi dado pelo homem a Satanás. E ele diz: olha, isso me foi dado, e eu te darei se você prostrado me adorar. Ou seja, estava oferecendo o quê? Poder. Poder. Você pode dominar os reinos do mundo, terá poder sobre eles. Sempre estamos sendo tentados nessas áreas. Primeiro, possua coisas. Possua, adquira, compre, fique cheio de dívidas, mas compre, você quer ter, vai lá. Prestações a perder de vista. O dízimo, esse mês você não dá, mas compra aquilo lá que você não precisa, mas quer tanto. Tenha coisas, o desejo de ter, a cobiça, que é desejar a coisa errada, ou até desejar a coisa certa, mas da forma errada, na hora errada, na quantidade errada, pela motivação errada. Então, é uma tentação que sempre estamos sofrendo nesse mundo. É onde você é avaliado pelo que você tem, pelo tipo de carro, o ano do carro, a casa que você tem, se o seu sapato está furado ou não. Você é avaliado como pessoa a partir do que você tem, e você entra nesse jogo do diabo e começa então a querer adquirir até mesmo as coisas que não precisa. Aliás, o que mais endivida as pessoas são as coisas que não precisa comprar, mas quer tanto por causa da cobiça que então fica todo endividado. Mas não só isso, mas nós somos tentados também no sentido de sermos reconhecidos, elogiados. Você já viu pessoas que ficam ofendidas porque não recebeu elogio? Pessoas que ficam esperando. Eu fiz aquilo, ninguém falou nada. Eu fiz aquilo na igreja, o pastor nem mencionou. Fez para o pastor, fez para Deus. É óbvio, o ser humano, reconhecimento, é natural a gente desejar e é também algo que deve ser feito, reconhecer o outro. No entanto, quando nós nos ofendemos, nos escandalizamos porque o outro não nos elogiou, alguma coisa está errada em nós. Estamos caindo na tentação de querer reconhecimento, prestígio. Somos tentados também no sentido de querermos ser alguém que conduz outros.
Às vezes até temos pessoas que nos seguem, que estão lá na nossa mídia social, fazem parte dos nossos contatos e nós achamos, somos seguidos por eles. Então, muitas vezes permitimos que o espírito de Jezabel entre em nosso coração e queremos controlar as pessoas, o que elas fazem, por que fazem, queremos determinar o que está dentro do coração delas, ao invés de crermos naquilo que Deus pode estar fazendo nelas e através delas. Então começamos a julgar as pessoas, queremos controlar e manipular as pessoas para que elas sejam e façam as coisas do jeito que nós queremos. Se você lembrar a história de José, José rejeitou essas mesmas tentações. Ele saiu vitorioso, por isso o nosso estudo é José mais que vencedor, porque ele saiu vitorioso nessas tentações. É só lembrar toda a sua trajetória. José tinha 2 sonhos, né? Porque lá a Bíblia nos fala que ele primeiro teve um sonho que falava sobre os feixes de trigo, o outro falava sobre as estrelas, a lua, o sol, falando dos poderes cósmicos, a autoridade que Deus estaria dando para ele. Aliás, quem dá a interpretação de que seria o pai, a mãe e os irmãos se curvando a ele foi o pai. Mas nós podemos entender ali também que eram os poderes cósmicos. Deus daria a José algo que mudaria a história. Mas José não se deixa seduzir por essas coisas. Ele tinha sonhos, ele conta com pureza de coração, ele compartilha com seus irmãos, fala com seus pais. Ele não tinha a malícia de alguém que estava dizendo: eu controlarei vocês. Então, esses 2 sonhos estavam ali colocados. Agora, imagina na trajetória, José não estava projetando, planejando se tornar alguém importante. Pelo contrário, ele era o filhinho do papai que ficava em casa, estava sendo instruído pela mamãe, era o filhinho do coração da mamãe. Então agora José está tendo esses sonhos. Mas aí os irmãos vêm e frustram, entre aspas, esse sonho, porque eles decidem matar José. Só que na última hora, ao invés de matar, eles vendem José como escravo para uma caravana ismaelita que passava. José é vendido, imagina como ele ficou assustado, ele tinha 17 anos. Ele vai como escravo para uma terra, ele não sabia para onde estavam levando, onde ele iria parar. Então, os sonhos estavam ali, mas ao mesmo tempo, com certeza José não estava alimentando: eu serei grande, eu serei grande, eu serei grande. Mesmo quando ele chega no palácio de Potifar, do faraó, ele não vai colocar a mão no trono do faraó e dizer: eu serei como o faraó. Não, não havia isso no coração de José. Ele não planejava isso, não foi algo que ele planejou dentro do coração dele. Agora, a gente olha uma trajetória. Eu disse que uma vida de êxito, uma vida de sucesso, ela precisa passar por um processo. Você começa, mas para chegar no auge, para chegar no ponto do êxito, para viver o desenho de Deus, você precisa de um processo. Então, ele vai parar na casa de Potifar. O que a Bíblia diz? Que Potifar reconheceu as qualidades de José. Reconheceu habilidades, reconheceu o que ele fazia com dedicação, reconheceu o que ele fazia com excelência, tudo que ele estava fazendo dentro da casa do Potifar. E aí o que Potifar faz? Coloca ele como responsável por toda a casa, como mordomo. Tudo estava ao alcance de José, menos a esposa, óbvio. E José levou isso a sério até o fim. E Potifar então abre as portas da sua casa para José, porque José mostrou qualidades, integridade e excelência em tudo que fazia. Isso vai se repetir. Não foi José que desejou ser o mordomo de Potifar, foi Potifar que decidiu que José seria o seu mordomo. Lembre-se, a verdadeira liderança não é aquela em que a gente corre atrás para se tornar líder. A verdadeira liderança é aquela em que as pessoas desejam estar debaixo da nossa liderança.
Quando as pessoas estão debaixo da liderança, mas não estão satisfeitas, estão querendo buscar outra liderança, tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente. Então, o que nós precisamos entender é: Potifar escolheu José. Ele decidiu, não foi José que planejou se tornar um líder na casa de Potifar. A mesma coisa acontece na prisão. A promoção de José como auxiliar do carcereiro não veio porque José desejou, fez um concurso especial para se tornar auxiliar de carcereiro. Se tornou auxiliar do carcereiro porque o carcereiro viu em José qualidades e decidiu colocá-lo nessa posição. José não almejou ir na casa de Faraó. O palácio, com certeza, não passou isso pela cabeça dele. Ser levado ao palácio poderia significar morte, principalmente se não fosse algo de vontade específica e direta do Faraó. Então, José aceitou ir para a casa de Faraó, para o palácio de Faraó, apenas para interpretar um sonho. Por quê? A gente só recordando a história, ele tinha interpretado o sonho de 2 prisioneiros e esses sonhos se realizaram. Um morreu, o outro voltou ao palácio. Depois de um tempo, esse que voltou para o palácio viu que Faraó tinha um sonho e não conseguia interpretar o sonho. Então ele disse: eu conheci alguém. Esse alguém tem essa graça. Esse alguém consegue interpretar sonhos. E então mandaram buscar José, deram banho nele, prepararam ele para estar na frente do Faraó, porque não vamos à presença do rei de qualquer jeito. Lembre-se, o rei dos reis merece de nós o melhor. Não vá à presença do rei de qualquer jeito. Então, José preparado para ir, José foi. E a expectativa dele era chegar diante de Faraó e interpretar um sonho. E se ele não interpretasse, podia lhe custar a vida. Se interpretasse errado, podia lhe custar a vida. Mas ele foi apenas para interpretar um sonho. Tudo que veio depois foi decisão do Faraó. Não foi José correndo atrás e dizendo: eu serei grande. Não foi José declarando: eu estarei em posição de liderança no Egito. Não foi isso. José foi fiel com o que ele tinha. A promoção veio da parte de Deus, que moveu as pessoas. Moveu Potifar, moveu o carcereiro, moveu Faraó. É assim que Deus faz. Não eu e você correndo para termos o destaque, mas eu e você sermos íntegros e fiéis com o pouco que Ele já nos deu. E na certeza de que Deus mesmo, a seu tempo, vai nos promover, se Ele quiser. Porque Deus não é obrigado a fazer isso. Se José tivesse morrido na prisão, ele teria morrido fazendo integralmente a vontade de Deus. Se ele tivesse morrido na casa de Potifar, se Potifar, quando a esposa de Potifar quis seduzir José e ela depois mentiu, né? Potifar quisesse matar José e tivesse matado José, José teria morrido cumprindo todo o seu propósito com integridade. Então, o que aconteceu entre a chegada na casa de Potifar e a se tornar administrador geral, o que estava entre chegar na prisão e se tornar o principal auxiliar do carcereiro, o que aconteceu entre chegar no palácio de Faraó e se tornar como um pai para Faraó, tem apenas uma resposta: José serviu com dedicação, de coração, e não foi seduzido pelo desejo de ter poder, posse e prestígio. Não foi seduzido por isso, não quis e não almejou, não correu atrás do lugar de Faraó. Não manipulou as coisas para que os outros, as pessoas, fossem segundo o que ele desejava. Ele não manipulou o carcereiro, não manipulou Potifar, não manipulou o Faraó. Ele simplesmente foi íntegro e fiel a Deus e deixou que Deus cumprisse o seu propósito. Lá em Marcos capítulo 10, há um episódio muito interessante. Os discípulos estão junto com Jesus e Tiago e João pedem algo para Jesus. Eles pediram para um se assentar à direita, o outro à esquerda no reino dos céus.
E aí Jesus se volta para eles e diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. E aí ele conclui, né? Jesus conclui essa resposta para os dois irmãos, dizendo: olha, o se assentar à direita e à esquerda é para aqueles a quem já está preparado, ou seja, o Pai, Deus, já preparou quem vai estar à esquerda e à direita. Então, não fiquem correndo atrás disso. Percebem? Eles estavam ainda seduzidos pelo desejo de posição, o desejo de prestígio, de poder, de influência. E Jesus diz: vocês não estão percebendo de que espírito vocês são. Vocês não estão percebendo o que vocês estão pedindo. E aí, os demais discípulos, quando ouvem Jesus falar com eles, eles ficam indignados. Eles ficam indignados contra Tiago e contra João. Então Jesus, vendo aquela cena, ele reúne os discípulos e a Bíblia diz que Jesus falou com eles assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Tiago e João provavelmente tiveram um impulso e a motivação deles era posição, prestígio, poder. Mas os demais, quando viram a cena, é como se eles estivessem assim: opa, nós não podemos ficar de fora. Esses dois correram na nossa frente. Eles vão se assentar à direita e à esquerda. Como é que é isso? Né? Estão indo na frente, vão tomar o nosso lugar. Então Jesus vem, reúne e coloca tudo no seu devido lugar. A maior credencial que Jesus deu naquele momento para alguém que quer ter êxito, que quer viver a vontade de Deus, foi a sua própria vida. Você quer ter uma vida de êxito, quer ser mais que vencedor? Jesus disse: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Em outras palavras, a nossa grandeza, ela é medida pela nossa disposição de servir. Vou repetir. A nossa grandeza é medida pela disposição de servir. A grandeza de um pai, ela é demonstrada na dedicação e serviço à sua família. A dedicação de uma mãe é demonstrada na dedicação e serviço à família. A grandeza de um marido é demonstrada na dedicação e o serviço à sua esposa. A dedicação de uma esposa, né, e serviço dela ao seu marido vai demonstrar a grandeza dela. Então, se nós queremos de fato ser mais que vencedores, precisamos que o caminho, o processo passa pelo serviço. Porque o próprio Jesus não veio ser servido, ele veio servir e dar a sua vida. E ele é o nosso modelo. A escravidão, ela está associada à tirania, mas o servir está associado ao voluntário. Eu sirvo quando, como e a quem eu quero. Então, observe a sua vida. Você tem sido servo? Você tem selecionado as pessoas para quem você vai servir? Você tem selecionado aqueles que vão te retribuir? Você tem servido aquelas pessoas que vão encher o seu ego, que vão te fazer se sentir mais importante? Somente quando o nosso coração é cheio de amor, é que nós conseguimos servir sem esperar recompensa. Só quando o amor de Deus está transbordando no nosso coração, é que nós somos capazes de servir o outro, mesmo que ele não tenha condição alguma de nos retribuir. Por isso,
Comece avaliando o seu serviço. A quem você está servindo? Com que disposição está servindo? Se o seu coração tem feito isso em amor, mesmo que você não tenha recompensa, que ninguém te reconheça, que não haja prestígio por ter feito isso, mesmo que ninguém veja, só Deus veja. Lembre-se, Jesus falou isso em vários sentidos. Quando você orar, ore em secreto. Quando você jejuar, lave o seu rosto. Ou seja, ninguém precisa ficar sabendo. Você vai dar esmola, não conte a tua mão direita o que a tua mão esquerda fez. Ou seja, seja discreto, faça para o Senhor, sirva as pessoas como ao Senhor e não porque elas podem fazer alguma coisa por você. Lembre-se de uma coisa, o oposto de amor não é ódio. O oposto de amor não é ódio, é indiferença. Porque vamos pensar da seguinte forma: o amor, ele se importa, ele serve, ele abençoa, mas a indiferença não se importa. Se você se lembrar da parábola que Jesus falou do bom samaritano, então o homem foi assaltado, espancado, ficou à beira do caminho, vem o sacerdote, passa de largo e vai embora. Vem o levita, passa de largo e vai embora, ou seja, indiferença, não estavam nem aí com o que aconteceu. Então vem o samaritano, e judeus e samaritanos não se davam, mas o samaritano vê o judeu caído, espancado, ferido, ele vai, cuida daquele homem. E Jesus faz a pergunta: quem era o próximo dele? Aquele que o ajudou. Ou seja, o samaritano era o próximo, mas o sacerdote e o levita foram indiferentes. Então o amor, ele se importa, o amor serve, o amor abençoa sem esperar nada em troca. Mas a indiferença é: eu não me importo com a dor do outro, eu não me importo com o que ele está passando, eu não me importo se ele precisa de mim ou não. Ele que se vire, ele que viva a vida dele, não farei nada para ajudar. Isso é indiferença. A grande característica de José é que ele servia com dedicação. Ele vai para a casa de Potifar e ele serviu com dedicação, não esperava nada em troca, foi parar numa prisão. Ele não esperava nada em troca. Nós não vemos José revoltado na prisão porque ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Nós não vemos ele reclamando da sorte dele, porque ao invés de ele ficar melhor, ele ficou pior, porque saiu de mordomo principal da casa de Potifar e foi se tornar um prisioneiro. E ele não se tornou auxiliar de carcereiro imediato, ele se tornou um prisioneiro comum, mas por causa das suas qualidades e daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, então o próprio carcereiro o promove. Mas lembre-se, ele não ficou reclamando. Isso quer dizer que José, ele começou a servir na casa de Potifar porque ele queria servir. Ele servia na prisão porque ele queria servir. Ele não foi indiferente. Quando na prisão 2 prisioneiros tiveram sonhos, ele não foi indiferente. Ele podia dizer: não, eu me dei mal por causa de sonhos, não vou interpretar sonhos. Não. Ele se importou com aqueles 2 e ele foi lá, interpretou o sonho. Ele não ia ganhar nada com isso. Mas José tinha um coração de servo. Por que ele chegou lá no auge? Porque ele foi bem sucedido no final da sua vida? Porque no processo ele aprendeu o que é servir com dedicação, com amor, até nos piores momentos. Quando as coisas parecem que não vão bem, a gente não quer servir. A gente quer ficar na nossa e deixa as pessoas na delas, cada um no seu quadrado. Mas quando o nosso coração é cheio do amor de Deus, não importa se eu estou passando um momento difícil, não importa se eu estou passando um momento ruim, eu quero servir e não ser servido. Quando Davi estava já no final da sua vida, Deus disse que daria o trono para o seu filho Salomão. E Davi prepara tudo, transmite, faz a sucessão, Salomão assume o trono, e aí o que acontece é que quando Salomão assume,
Deus dá a Salomão fazer um pedido: pede o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? Essa é a questão. Ele pediu sabedoria porque ele sabia que não tinha. Você não pede o que você acha que já tem. Você pede aquilo que você sabe que não tem. Percebe? Então, Salomão, ele foi dentro de um princípio que a Bíblia registra. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá. Você não sabe como se conduzir na situação? Peça sabedoria a Deus. Não sabe o que decidir? Peça sabedoria a Deus. Não sabe como servir adequadamente? Peça sabedoria a Deus. Salomão fez isso. Então, lembre-se sempre, servo é aquele que sabe que não é dono de nada. Sabe por que nos apegamos às coisas e não damos bola para os outros? Porque achamos que o que temos é nosso. Nos esquecemos que tudo pertence a Deus. E se pertence ao Senhor, então eu sou apenas um servo, um mordomo, um cuidador daquilo que pertence ao outro. A quase totalidade dos casamentos entra em crise porque os dois, depois de se unirem, começam a puxar a corda, né, num cabo de guerra. Por quê? Porque deseja ser feliz. Entram no casamento porque desejam ser felizes. Lembre-se, não é ruim, não é ilegal desejar ser feliz. A questão é que muitas vezes os jovens chegam ao casamento desejando que o outro seja a fonte da sua felicidade. E quando nós queremos que o outro seja a fonte da nossa felicidade, nós começamos a querer sugar. Começamos a manipular como Jezabel para que ele faça as coisas do jeito que nós queremos. E aí muitas vezes a crise se instala e há casamentos que não sobrevivem porque nesse cabo de guerra, tanto ele quanto ela desejam que o outro ceda e que esse quer que o outro lhe dê felicidade e vice-versa. A fonte da felicidade não está no seu cônjuge, não está no seu marido, não está na sua esposa. A sua fonte de felicidade não está nos seus filhos. Ter filhos não é encontrar a felicidade. Ter dinheiro não é encontrar felicidade. A sua fonte de felicidade precisa estar centrada em Deus. Quando você é satisfeito em Deus, não importa se as pessoas não te reconhecem, não importa se as pessoas não te dão o que você acha que tem direito, não importa se você não tem o dinheiro que gostaria de ter para comprar o que gostaria de comprar, importa que você está satisfeito, porque Deus te dá a satisfação que você precisa. Quando o povo estava atravessando o deserto, eles demonstraram essa insatisfação com Deus. Eles queriam apenas receber de Deus, mas não queriam entregar nada. Eles queriam a terra, mas não queriam oferecer adoração. Tanto é que quando Moisés demora no alto do monte, o que eles fazem? Constrói um bezerro de ouro e diz: esse é o nosso Elohim que nos conduzirá até a terra. Ou seja, o interesse deles não era Deus. O interesse deles era a terra. Eles queriam receber de Deus a terra, mas não se importavam em oferecer para Deus a adoração que Deus era digno de receber. Então, eles fazem aquela festança com o bezerro, dizendo: esse é o que vai adiante de nós e vai nos conduzir. Conduzir aonde? Conduzir à terra, a única coisa que nos interessa. Certa vez eu li uma definição de cobiça. Cobiça é querer coisas erradas, eu já mencionei aqui. Cobiça é querer coisas certas, mas pelos motivos errados. Ou seja, a gente precisa vigiar nossa motivação. Então, por exemplo, ajudar alguém, aconselhar alguém, fazer algo de bom para alguém apenas porque ele pode nos retribuir, é fazer a coisa certa pela motivação errada. Trabalhar e trabalhar bem, né, no seu trabalho, na sua função, apenas por causa da recompensa financeira, seja pela promoção que pode vir, o salário no final do mês, o dinheiro extra, fazer apenas por causa disso é a motivação errada. Também cobiça
é você querer a coisa certa na hora errada. Por exemplo, intimidade sexual. Quando dois jovens começam a ter relação sexual antes do casamento, eles estão buscando a coisa certa na hora errada. Porque sexo foi feito por Deus, Deus criou para o prazer dentro do casamento. Mas quando é buscado antes, é a coisa certa fora da hora. Cobiça é querer a coisa certa na quantidade errada. A gente pode falar da glutonaria, doce, TV, séries de TV, internet, dinheiro, né? É você querer a coisa certa. É bom, você assistir um filme, é saudável, você escolhendo, obviamente, a história. Mas quando você faz isso na quantidade errada, né, acima do necessário, você acaba cometendo o pecado de cobiça. Cobiça é também querer a coisa certa da forma errada. Por exemplo, aquela pessoa que quer estar perto do líder apenas porque vai ser promovido, porque vai ser reconhecido, vai ser elogiado pelo líder, ou então porque quer manipular aqueles que estão na liderança. É aquela pessoa controladora que quer tudo nas suas mãos. Então é querer a coisa certa, mas fazer isso da forma errada. Então, simplificando, cobiça é querer fora do padrão de Deus. Cobiça é você desejar algo fora daquele padrão que foi estabelecido por Deus. Na raiz da cobiça, existe algo muito sério. A raiz da cobiça é a rejeição à suficiência de Deus, à sabedoria, poder e suficiência de Deus. Então, a questão é, a gente fala assim, mas eu não estou rejeitando Deus. A grande questão é que nós queremos Deus, mas queremos também aquela pessoa dos nossos sonhos. Ou seja, só Deus não está bom. É Deus, mas se Deus me der aquela pessoa, então eu fico bem. Ou então, eu quero Deus, mas também eu quero aquela casa, aquele carro, aquele trabalho, aquela promoção, aquele dinheiro. Se Deus não me der, então não está bem. Ou seja, eu quero Deus, mas não é só Deus. Eu só vou ficar feliz com Deus se Ele me der o que eu quero. Isso é cobiça. Ou seja, só Deus não satisfaz. O espírito de servo, ele precisa aparecer nas nossas vidas em todas as situações. 1 Pedro capítulo 2, versos 18 e 19 diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então veja, não apenas se o seu patrão for bom, se o seu líder for bom, se o seu pastor for bom, se a pessoa que está acima de você faça todas as coisas que você gosta. O que importa é, seja servo, tenha um coração de servo por temor ao Senhor. Então a Bíblia é clara. Aquele que se humilha é exaltado diante de Deus. Ninguém sobe altos patamares espirituais sem caráter tratado. Altos patamares estabelecidos por Deus. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa lá no coração e então Deus usa isso para a glória dele. Se você não deixar o seu caráter ser tratado, se você não quiser servir como Jesus, você pode até chegar numa posição, você pode crescer, você pode enriquecer, você pode prosperar em muitas coisas, mas não prosperará no padrão de Deus de viver a vontade de Deus. Você quer testar um líder? Dê coisas pequenas para ele fazer. Mande o líder lavar banheiro. Manda ele lavar louça. Manda ele liderar poucos, fazer pequenas tarefas. Se houver cobiça no coração dele, logo ele vai querer dominar tudo, roubar as ovelhas, fazer coisas diferentes, fazer do jeito dele, da forma que o agrade. José foi o homem cujo coração estava inclinado a servir. Toda a vida de José foi marcada pelo serviço aos outros, mesmo quando ele estava em posição injusta, como na prisão. A grande questão que eu quero colocar para você é: como está o seu coração? Como está o seu coração? Tem sido moldada a sua vida para ser semelhante ao de Jesus? Seu caráter tem sido moldado para ser como o caráter de Jesus?
A primeira coisa que você deve buscar e entender é como você tem tratado com as tentações para posse, prestígio e poder. Como estão as suas motivações para servir as pessoas, mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que você não ganhe nada, mesmo que não te coloque numa posição de poder? Como está o seu coração? Se você encontrar o coração de Jesus dentro de você, glória a Deus, você já é mais que vencedor.